Tá bom. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do podcast Comece por Você. E você é nossa convidada especial. Que alegria te receber aqui. Na verdade, é um bate-papo onde a gente vai te ajudar a você se posicionar na sua vida pessoal e profissional através do autocuidado. E hoje, minhas convidadas mais que especiais, vamos ter um foco aqui, eu já vou adiantar para vocês o nosso tema, tá? A gente vai olhar diretamente para a nossa jornada profissional, exatamente. Mas como a vida de cada uma delas, profissionalmente, foi transformada através do autocuidado. Então, obrigada, Luciana Alves, por estar aqui. E aí é Lu, né? A gente vai falando assim, tá? Manu, que alegria, seja bem-vinda. Manu que está com Esté aí, né, Manu? E minha querida Suzy, muito obrigada. São embaixadoras e vocês vão escutar aqui o que é que elas têm para nos ajudar. O quanto elas venceram, o quanto elas batalharam também e o quanto hoje elas multiplicam isso através da jornada profissional. E eu já vou começar fazendo a pergunta. Pode ser, Lu? Começar por você. Lu, hoje o episódio ele traz muito a jornada profissional e dentro da nós enquanto mulheres, a gente tem assim muitos desafios. Alinhar a nossa maternidade, o nosso casamento, a nossa profissão. E como o autocuidado para você, qual foi, na verdade, a sua maior mudança na tua forma de trabalhar, né? Através do posicionamento do autocuidado na sua vida? Então, Lu, após o início, né, na jornada do autocuidado, eu comecei a identificar, né, alguns comportamentos meus que me traziam aquela sobrecarga, né? Ou eu faço, eu dou conta, não só na vida pessoal, como principalmente profissional, né? Eu estou como enfermeira e já tenho mais de 16 anos na área, então você carrega esse posicionamento de liderança. Então você carrega uma equipe, você tem que estar sempre por dentro de tudo, sabendo tudo para poder resolver tudo. E isso me trouxe uma sobrecarga muito grande e que levava também para a vida pessoal. E aí o autocuidado me trouxe uma leveza, né? Houve uma identificação dessa necessidade de que eu não sou heroína, de que eu preciso olhar para mim e primeiro estar bem comigo para poder cuidar do outro. Então, quando eu entendi que eu primeiro tenho que estar bem, que eu primeiro tenho que olhar para mim, aí eu consegui ter mais, desacelerei, né, o processo que eu já vinha vivendo e consegui ter um olhar mais cuidadoso primeiro comigo. Como é uma profissão que é muito servir ou cuidar, eu entendi que eu já estava muito no automático de cuidar do outro. E aí eu não estava cuidando de mim, em vários sentidos. E aí eu consegui entender que eu precisava parar para olhar para mim. E aí outras coisas foram destravando. E no trabalho, especificamente, a leveza. A leveza de entender que se deu certo, ótimo, se não deu certo, faz parte. E trazer a leveza para a minha equipe. Como líder, eu preciso ter a minha equipe comigo. Então, eu preciso ser esse centro, esse ponto de equilíbrio. E aí o autocuidado me trouxe isso, a leveza e esse equilíbrio. O exemplo mesmo, né, Lu? Nem é do que a gente fala, é de quem a gente é, em tudo. Então, quando você traz a palavra leveza, eu diria que é o maior desafio da humanidade hoje, principalmente das mulheres. A gente sabe de forma conceitual, a gente define o que é leveza, mas a gente não vive. Então, eu tenho certeza que dentro da tua jornada profissional, da tua escolha, né, do cuidado, que é a enfermagem, vem aí muitas questões emocionais das pessoas, né, das famílias, e se você não tivesse esse olhar, a gente nem sabe onde isso ia parar, né, Lu? Isso. Então, é um posicionamento de prioridade, né? Então, eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui vivem isso na sua profissão, não necessariamente na área da enfermagem, mas na sua jornada de tanta cobrança. Eu acho que a palavra é essa, é muita cobrança, e que ninguém coloca. Preciso falar aqui que somos nós, conosco, né? Então, o autocuidado, ele vai trazendo essa limpeza. Obrigada, viu, Lu? Certeza que eu já vou anotando aqui também para que eu possa aprender, porque é jornada, não é uma vez só que faz. Exatamente. Manu querida, que tá com Esté, tá com quantos meses, Manu? 6 meses. Tá chegando, Esté tá chegando. Olha só, Manu, que conselhos você daria para uma profissional que acredita que precisa dar conta de tudo? Traz muito o que a Lu trouxe aí também, né? Mas dentro da tua área profissional.
Então, primeiramente eu agradeço a oportunidade, né? As boas-vindas a quem está nos ouvindo, que nessa jornada, né, aqui, seja também uma jornada lá de prática, não só de escuta, né? Mas o conselho que eu dou hoje, Lu, é realmente a gente ter esse olhar interno. Porque quando a gente entra, a gente acha que a gente é uma mulher maravilha. A gente acha que a gente tem o poder de dar conta de tudo. E vai aumentando-se as demandas, e a gente vai realmente nos anulando, a gente vai realmente nos colocando em segundo plano e muitas vezes adoecendo. Então, quando eu entendi a importância realmente do autocuidado, principalmente dentro da minha empresa, né, eu consegui ter mudanças drásticas com funcionários, com faturamento. Então, meu faturamento triplicou na minha empresa. Uau. Depois que eu entendi a importância do autocuidado, né? Desse posicionamento, desse entender que quando eu estiver bem, eu vou, e aí eu dou o meu melhor. E quando eu não estiver bem, eu consigo ir, mas mostrando ao pessoal, ó, hoje eu não estou bem, então se for possível, faz aquela reunião mais pesada amanhã. Hoje a gente tenta resolver só as pendências que dá para eu resolver. Mas isso eu precisei ter esse posicionamento, né? Eu precisei abraçar coisas que eu estava delegando. Tinha coisas que eu precisava delegar, mas tinha coisas que eu precisava abraçar por estar, né? Estar à frente da minha empresa. E isso também eu precisei ter essa responsabilidade. Então, tudo isso veio com essa jornada que a gente está vivendo, né? E que isso é importante. A gente tem a família que já nos demanda, temos filhos que já nos demandam, eu tenho uma empresa que me demanda, mas a gente consegue organizar tudo dentro dessa visão de que para tudo estar bem, primeiramente eu preciso estar bem, entendendo os meus limites, entendendo as minhas posturas, as minhas falas, aí as coisas fluem de uma forma melhor. Então, hoje, o meu ambiente de empresa, por exemplo, ele flui muito mais leve, muito mais tranquilo, não só pelas questões financeiras, mas pelo ambiente mesmo, que já não está tão pesado, a gente consegue ter uma conversa, um olhar, uma troca, né? Eu com meus funcionários de uma forma mais suave. Então, o conselho que eu daria é isso, não seja Mulher Maravilha, seja mulher que você tem uma essência que Deus lhe deu, né? Então use essa essência. E se talvez você não descobriu qual é essa essência, é hora de você resgatar. Porque se você resgata essa sua essência interna, você consegue fluir melhor em tomar decisões, em posturas, em tudo. Nossa, Manu, é sempre um convite para voltar para casa, né? Quando a gente fala Isso. dessa casa, desse projeto original, do que já foi planejado por Deus, e a gente vive num conflito, querendo ser quem a gente não é, aí impacta nas finanças, impacta na educação dos filhos, e aí começa. E é uma jornada, meninas, que vocês já estão vivendo há um bom tempo, tá? Mas que as pessoas podem nos escutar e dizer assim, isso não é para mim. Nossa, a Manu tá faturando aí, faturou 3 vezes mais, mas esse é o lugar do autocuidado. Precisa dar o passo, porque ninguém vai fazer isso por nós. É priorizar na sua agenda, né? E aí, quando você entende, faz esse download na sua vida, tudo vai começando a fluir, né, Manu? E não é que vai ficar perfeito, tá? É importante a gente falar isso. Mas a gente tem uma estrutura, a gente tem uma base, né, que a gente se sustenta. Muito lindo, Manu, porque tem pessoas aí paralisadas na vida, na sua carreira, nos seus negócios, nas suas finanças, e eu posso dizer com convicção que 90% das vezes é a falta de autocuidado, né? E que eu não estou falando de academia só aqui, tá? Vocês vão entender mais. Suzy, minha linda, você tá bem? Tô ótimo. Que bom, que bom. Tem uma pergunta aqui bem especial para você. Você se considera mais produtiva, criativa ou segura depois de ter se colocado em primeiro lugar? Conta pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigada por estar aqui. E com certeza, eu me sinto hoje muito mais produtiva. Eu já vivia o autocuidado interno devido à minha profissão, que hoje eu estou como terapeuta cíclica. Então, esse autocuidado, ele já era bem interno. E o que eu precisava mostrar, o que eu precisava acolher dentro de mim era justamente o autocuidado profissional. Sim. Então, colocar todos os meus projetos para fora, colocar tudo aquilo que eu sonhava, que eu estava querendo, estava guardado. Então, não só o autocuidado
do corpo, da mente, mas também um autocuidado profissional. E esse ele veio de um lugar que já eu vinha sonhando há muito tempo. Então, quando eu coloquei todos os meus projetos para fora, eu percebi que eu tinha que aumentar a minha produtividade. Então, junto com esse aumento da minha produtividade, eu juntei aquilo que eu já sabia, né, sobre a minha ciclicidade, eu entendi que o mundo lá fora ele funciona de um jeito, mas o meu mundo interno funciona de um jeito totalmente diferente. Então, eu não posso seguir uma produtividade que não esteja em convicção com aquilo que eu acredito. Então, com pausas, com momento de reflexão, com momentos para que eu possa planejar, que eu possa também executar. Então, para mim, depois que eu entendi que o autocuidado ele não é só pessoal, como eu falei, ele também vem dessa linha de profissional. Então, para mim, foi assim essencial na minha vida. Eu hoje me tornei uma mulher muito mais produtiva, muito mais ciente daquilo que eu quero, posicionada naquilo que eu quero, para que eu possa mostrar para muitas outras mulheres, que são mulheres com quem eu trabalho, que elas podem, tudo o que elas desejam, ela pode, sendo que elas primeiro têm que descobrir de onde ela precisa curar. E como o meu caso foi a cura do profissional. Eu estava muito acolhida, muito quietinha, com muitas ideias, e eu não estava conseguindo colocar essas ideias em prática. Então, depois que esse cuidado ele entrou e disse, não, você já está bem pessoalmente, você precisa agora observar o seu lado profissional. Então, hoje eu me tornei produtiva de um jeito que até hoje eu não acredito como foi que eu consegui fazer tudo o que eu achava que eu não conseguia. E eu consegui fazer detalhadamente, colocando um passo de cada vez, sem atropelar nada. Como eu falei, com meus momentos de pausa, com aquilo que eu acredito. E para mim, assim, foi essencial. Nossa, escutando vocês e aprendendo tanto com o que vocês estão trazendo, me traz uma linha de raciocínio aqui. É que o trabalho, né, na nossa vida, na vida do ser humano, dentro do autocuidado, tá? Do que a gente acredita de autocuidado, ele está totalmente alinhado a propósito. Ele está totalmente alinhado a legado. Não é um trabalho que a gente vai ter recompensa financeira, vai ser reconhecido. E muitas vezes as pessoas chegam nesse lugar, mas tem um vazio muito grande. Então, quando você fala assim, a Lu traz, eu consegui ter mais leveza, me escutar, a Manu também, a Suzy, e aí no trabalho explodiu, disse assim, era isso que eu precisava fazer na minha vida, né? Mesmo que você transicione a carreira, eu já transicionei várias vezes, mas ela não perdeu a essência do meu projeto original, né? Ele só foi melhorando, expandindo. Então, às vezes você tá aí presa num lugar, num trabalho, numa realidade que não faz mais sentido, e você precisa saber quem você é. Exatamente. Para poder ter essa produtividade, né, meninas? Faz sentido? Total. Você falando aí, inclusive, eu tenho passado por isso, né? Conta pra gente, Lu. Eu tenho passado por isso, o autocuidado me trouxe esse encontro do meu propósito. Então, assim, por mais que eu seja realizada na minha profissão, porque eu descobri que eu tenho o dom do servir, do cuidar, mas o Senhor me mostra que não é mais na assistência. E aí eu tenho encontrado que o meu servir hoje é justamente com que eu me descobri, né? Do que eu virei as chaves da minha vida, do que eu tenho me descoberto e fazer com que outras pessoas se descubram através do autocuidado. Então, nessa jornada do autocuidado, a gente desenvolveu projetos para que isso aconteça. E está alavancando, está desenvolvendo o profissional para o lado do autocuidado, de palestras, de mentorias. E aí eu estou, de fato, assim, encantada e impactada, porque foi em tão pouco tempo, né, que a gente acha que não pode acontecer um desabrochar desse, mas que aconteceu quando a gente se posiciona, quando a gente, de fato, se entrega, recebe, entende e age. E aí, você falando aí, foi assim um nicho perfeito para eu justamente falar sobre o que tem acontecido na minha vida, né? E assim, eu tenho me encontrado. Eu tenho visto que esse é o meu propósito. É trabalhar com as pessoas, cuidar das pessoas, né? Salvar as pessoas através disso. E a gente vê a carência, Lu. Quando a gente leva o nosso projeto para onde a gente vai, entendeu? Quando a gente termina a nossa palestra, hoje a gente diz assim, é 1 hora de palestra e 2 de mentoria, logo após seguida. Porque a gente vai, né? A gente fala do que só o que a gente viveu, do que a gente era e de como a gente está. E o quanto de mulheres, o quanto de profissionais na área de saúde que no final, que vem contar
que passou, que está nessa situação, ou naquela situação que a gente já esteve, e que a fala que a gente deu, e que uma abordagem que a gente levou já foi o suficiente. Eu estava dizendo a Lu que eu fui na escola do meu filho falar com um corpo de coordenadores e diretores, e só o fato de eu explanar o projeto, a gente nem apresentou o projeto, eu só explanei o projeto, já teve a coordenadora que disse, já comecei, viu? Já estou aqui, já estou agindo. Então, assim, realmente você iniciar. Isso. Né? E o que aconteceu com a gente ter como esse respaldo e deixar fluir o resto. É isso. O que eu acho assim, bem interessante é porque as pessoas, a gente sempre acha que a nossa história é pequena, que a nossa história não identifica, as pessoas não vão se identificar. E a gente quer fazer algo tão grandioso, tão mirabolante, e depois que a gente percebe que uma conversa onde você fala quem você era e o que aconteceu com você, é exatamente aí onde as pessoas pegam aquele gancho e as pessoas se identificam e elas querem ter a vida que você tem. Porque muitas vezes a gente quer postar, quer mostrar uma vida que é linda e maravilhosa. Mas se você mostrar a realidade, se você provar para as pessoas de onde você saiu e onde você chegou. Então, essa identificação eu percebo muito, às vezes, quando eu estou conversando e as pessoas falam, poxa, era aí que eu queria chegar e eu devia ter tido essa sacada há muito tempo. É nessa identificação que elas se conectam, né, amiga? Exatamente. Então, é muito... E é lindo de ver, porque é uma sede que as pessoas têm lá fora. Sim. A gente vê essa sede que as pessoas têm dessa conexão, de conversar, que já foi perdido. De conversar, de alguém estar ali te ouvindo e dizer, eu já passei por aí. Isso. Eu já passei por aí. E é muito importante isso. E a gente entende que autocuidado é sobre o outro, né? Isso. A gente chega nesse movimento do autocuidado e diz assim, eu sempre falo, né? Olha pra você, cura você, eu tenho todo você. Mas no final de tudo, vocês estão trazendo aqui nesse episódio pra dizer assim, é sobre transbordo. Isso. É sobre multiplicação, mas ninguém multiplica o que não tem. É Então, quando você chega num processo desse de legado, de crescimento, é porque você já tem uma nutrição aí bem especial, né? Verdade. E a gente tá caminhando pro final. Eu ficaria horas aqui, meninas, porque por mais que estejamos juntas, né, nessa jornada, é muito bom escutar vocês, ver o quanto vocês estão florescendo, estão se desenvolvendo e impactando outras pessoas. Então, eu queria que vocês olhassem, né, para a câmera ali, a Su vai olhar para aquela, a Lu e a Manu, e deixassem uma mensagem especial que vier no seu coração agora, para que as pessoas que estão assistindo esse episódio, que também não estão aqui à toa e nem por acaso, que elas recebam a mensagem diretamente de vocês. Pode fazer, Lu. Posso fazer? Então, a mensagem que eu deixo para vocês que estão nos ouvindo é que resgatem a essência de vocês, vejam exatamente aquilo que ainda incomoda, aquilo que ainda não está no lugar. Às vezes a gente consegue identificar que não está muito legal, mas quando a gente para, que a gente pensa, que a gente olha para si, a gente consegue resgatar uma essência e desenvolver dentro do propósito que o Senhor já determinou para a sua vida. Então, acho que a palavra de autocuidado seria resgate sua essência. Que bom. O que eu deixo hoje também, né, para cada um de vocês que estão assistindo, é que nada mais claro do que o nome desse podcast. Comece por você. Você jamais vai dar um passo se você começar ainda com a visão do outro. Então, comece por você. Busque, né, suas dores, seus traumas, seus bloqueios. Tente vencê-los, porque aí você vai chegar em ambientes, você vai chegar em mesas que nem você vai acreditar. Então, comece realmente por você, que todos os seus planos e propósitos, eles vão se expandir de uma forma extraordinária. É isso, Manu. E você, Su? E a minha mensagem aqui que eu quero deixar para vocês é: faça o mergulho interno. Busque aprender e entender quem você é. Porque nada melhor do que a gente saber. Quando a gente sabe quem a gente fica difícil que as pessoas de lá fora comecem a rotular. Então, esse resgate interno, ele é essencial para a sua vida. Não tenha medo do julgamento. Busque fazer tudo aquilo que você sonha. Desengavete todos os seus projetos, seus sonhos, seus desejos. E pense assim, porque lá fora tem muita gente que quer um pouquinho daquilo que você sabe, que quer um pouquinho daquilo que você é, e que não sabe nem chegar onde você já chegou e você acha que não chegou em lugar nenhum. Então, busque essa essência que ela é essencial para a sua vida.
Meu Deus, quantos aprendizados. Obrigada, Lu. Obrigada, Manu, Esté. Obrigada, Su, pela presença e pela coragem de falar da vulnerabilidade, de falar de onde esteve, para onde está seguindo, porque vai ser uma jornada eterna. Não é que não para por aqui, e de vocês terem um coração de ajudar outras pessoas, porque a gente poderia, como eu falei no podcast anterior, ficar só entre nós, né? Então a gente veio aqui para disseminar essa mensagem. E é isso, esse é o Comece por Você. Pessoas especiais, reais, que vieram aqui para poder trazer um caminho possível para que você também cresça. Nessa área que você está estagnada, que está de alguma forma sem esperança, adoecida. Então, cada um aqui passou por um processo e é também possível para você. Então, deixa aqui no comentário desse episódio o que é que mais te tocou. O que é que mais mexeu com você, o que é que mais fez sentido. Compartilha com as pessoas também que você ama e que você acredita que isso vai trazer benefícios e transformações na vida delas. Meninas, um cheiro. Obrigada, viu? Que vocês retornem, né, a Recife, mas retornem e voltem, ou então fica também, vocês que sabem. Né, Manu? Tá frio, hein? Tá frio aqui, a gente estamos agasalhadas. Muito obrigada também por tudo, né? Nós dissemos um sim ao autocuidado, mas houve o seu iniciar, o seu acreditar, né? Há uma longa jornada que você já passou e você acreditou em multiplicar. E somos hoje, acredito, que fruto desse seu plantar, desse seu acreditar e dessa sua vontade de transbordar. E transbordou, viu? Ai, que linda! Tá vendo? Isso é comunidade. Né? Então, obrigada. Nada. A gente só tem... O amor só faz conta de multiplicação, tá bom? Não faz outra. Então, que vocês continuem aí em expansão, no que faz sentido, no que Deus já planejou para a vida de cada uma. Amém. Um cheiro para você também. Cuidem-se e sejam felizes. Até o próximo.